Então, bom dia. Bem, como estou novamente em versão selfie, ah, se quem nos estiver a ver me puder dizer se está a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem e de som, eu agradeço. Basta só pôr um polegar para cima. Vamos lá, quem é o primeiro candidato? Temos aqui uma agenda um bocado extensa hoje. Eu sei que estamos em vésperas de um feriado. Pedro José Joel Cruz, muito bem. Já percebi que estamos a chegar bem do ponto de vista de som e de imagem, mas dizia eu, embora estejamos em vésperas de feriado, temos aqui uma agenda muito preenchida. Bom, primeiro ponto. Aliás, primeiro ponto não, período antes da ordem do dia. O Governo resolveu mandar para o Tribunal Constitucional o diploma que cria o concurso de professores e pediu com caráter de urgência. Bem, é a primeira vez em várias décadas que um governo faz isto. E eu devo dizer, fofinhos, batam-me palmas. Eu devo dizer que acho que o governo tem inteira razão nesta questão. Eu recordo como é que a questão surgiu do oportunismo no Parlamento. Ou seja, isto foi proposto pela esquerda, pelos partidos de extrema-esquerda, e o CDS e o PSD foram atrás. Isto é uma estupidez. Não se fazem mudanças, não se fazem mexidas na educação desta maneira e aquilo foi apenas uma questão de oportunismo político. Não faz o mais pequeno sentido. E, portanto, o Governo tem toda a razão. Mas a questão principal que eu trago aqui não é o facto de saber se tem razão ou não tem razão. O que aqui me apraz dizer é o seguinte. Ao que tudo indica, o Governo não avisou o Bloco de Esquerda e o PCP que ia enviar isto para a fiscalização do Tribunal Constitucional. Ora bem, não tinha de o fazer. Bem, existe uma coligação no Parlamento, existe um acordo entre os três partidos e, portanto, isto aqui é mais um sinal de que alguma coisa não está bem naquele relacionamento entre os partidos da extrema-esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, e o Governo. E eu cheiro-me que isto é mais um prego no caixão desta relação entre os três partidos. Em breve irei fazer esta análise, vamos ver se tenho tempo para fazer amanhã, porque eu suspeito que António Costa está a querer ficar com as mãos livres, que é para poder tomar decisões diferentes depois das eleições legislativas de 2019. Mas enfim, lá voltaremos ao assunto. Bem, primeiro ponto da agenda. O PSD vai chamar o ex-ministro Manel Pinho para ir ao Parlamento dar explicações sobre aqueles dinheiros que ele alegadamente recebia do Grupo Espírito Santo. E ontem Rui Rio disse esta frase: a democracia não pode continuar com estes casos de suspeitas de corrupção e de compadrio. Eu acho muito bem. O que eu não acho bem, e me surpreende bastante, é como é que Rui Rio levou uma semana e picos para perceber isto. Bom, você dirá, também, mas você critica o Rui Rio quando ele toma decisões ou fala em cima de joelho e a correr. É verdade. Mas o problema, há uma diferença entre reagir a quente a uma notícia que o Expresso disse sobre o IRC da EDP e há uma diferença entre o que se passou com este caso. Porque passaram muitos dias. Eu não sei se o Dr. Rui Rio estava à espera que o Dr. Manuel Pinho se pronunciasse. Acho bem, agora, esperar mais de uma semana para vir dizer isto não faz mais pequeno sentido. E eu julgo que teria valido a pena o Dr. Rui Rio ter sido mais interventivo e ter falado mais atempadamente com aquilo que fez. Por uma razão muito simples. É que não faz sentido um partido como o PSD, que diz lutar, e sobretudo ele, que diz lutar pela transparência, evitar problemas de corrupção e por aí adiante, demorar tanto tempo para tomar uma decisão sobre uma questão tão comezinha como esta. Meu amigo, o senhor recebeu aquele dinheiro ou não recebeu? E se recebeu aquele dinheiro, explique-nos lá a que título é que, enquanto ministro, recebeu dinheiro de um grupo privado. Ficava muito bem ao PSD ter atuado atempadamente. Aliás, eu não sei se já reparou, mas esta liderança do PSD tem andado a dar tiros nos pés. Veja a questão do programa de estabilidade. O PSD, afinal, não era para votar contra, depois andou ali a entreter e, afinal, quando o CDS decidiu votar contra o programa de estabilidade, o PSD foi atrás. Isto, das duas, uma muda ou não augura muito bem para aquilo que vai ser a liderança, para o futuro da liderança de Rui Rio. Mas, enfim, cá estaremos para ver se ele arrepia caminho. Segundo ponto da conversa de hoje é um ponto muito importante. Resulta da entrevista do Dr. António Tomás Correia. Repito, conheço há muitos anos, não tenho nada de pessoal contra ele,
Já expliquei isto aqui várias vezes, não tem nada contra a Associação Mutualista, nem sequer contra Montepio. Já inclusive expliquei que um dos primeiros conceitos de poupança que eu tive quando era miúdo foi de Montepio, da Caixa Geral de Depósitos, graças aos meus pais, e portanto não tem nada contra ele. Mas é uma entrevista que ele dá ao meu jornal e à Antena 1. E eu acho que vale a pena, Vossa Excelência, ver a entrevista. Independentemente do que eu diga aqui, vale a pena ver a entrevista. Porque a entrevista vale muito por aquilo que é o som e vale muito por aquilo que é a imagem, mais propriamente o body language. Bom, onde é que eu quero chegar? O ponto principal da entrevista é que o Presidente da Associação Mutualista está muito agradecido ao Ministro das Finanças. Você pensará, não, isto tem a ver com o facto de haver a borla fiscal. Não, aliás, ele diz que não é borla fiscal nenhum, por isso é que eu digo que vale a pena ler a entrevista e ver as imagens, porque aqui o body language é muito importante e, sobretudo, a esperteza do jornalista que lhe coloca estas questões. Mas vamos ao ponto principal. O Presidente da Associação Mutualista não está agradecido ao Ministro das Finanças por causa da borla fiscal. Ele está agradecido ao Ministro das Finanças porque o Ministro das Finanças disse naquela entrevista ao Jornal de Negócios, à Antena 1, também aqui há umas semanas, você recorda-se disso que eu falei aqui, disse uma coisa muito importante. Importante para clarificar este assunto. Diz assim, bom, no caso remoto de haver um problema com a Associação Mutualista, nós estaremos aqui para fazer o que for preciso. Ou seja, você recorda-se da crítica que eu fiz, o Ministro das Finanças literalmente disse aquilo que o Primeiro-Ministro já tinha dado a entender no Parlamento, que é, se houver um problema com um dos 627 mil associados da Associação Mutualista, o Governo estará lá para cobrir o problema. Ora, o problema, na sua pior formulação, são 2,8 mil milhões de euros. E como eu disse aqui na altura, não acho muita piada como contribuinte. Porque depois quem irá pagar isto é o contribuinte, não é? E porquê é que não acho muita piada? Entre aspas. É por uma razão muito simples. Os produtos da Associação Mutualista não são depósitos bancários. Ora, a lei, via Fundo de Garantia de Depósitos, protege apenas depósitos, não outro tipo de produtos, nomeadamente aqueles que são comercializados pela Associação Mutualista. Ora, o que o Dr. António Tomás Correia está a dizer é que ele está muito agradecido ao Ministro das Finanças porque veio dizer isto. Mas também diz, não há problema nenhum, isto seria um caso extremo, se houvesse uma coisa qualquer, um caso muito remoto, então sim, faria sentido o Governo intervir. Mas ele está muito agradecido. Bom, eu como digo, olha, vá ver a entrevista, porque eu acho que a entrevista, sobretudo o som e a imagem, são muito importantes, nomeadamente aquilo que é o body language do Presidente da Associação Mutualista. Eu, pessoalmente, acho que isto foi uma estupidez, acho que isto é abrir a porta a que no futuro qualquer brincadeira que se faça com outro tipo de produtos quaisquer, nós venhamos a ter lesados. Eu repito, já temos os lesados do BES, já temos os lesados do Banif, que nós todos estamos a pagar, seria um sarilho monumental nós passarmos a ter os lesados do Montepio. E já agora, uma coisa, eu sei que o Dr. António Costa e o Ministro das Finanças não querem perder as próximas eleições. Eu compreendo isso. E perdê-las iam certamente se houvesse um problema grave com os produtos de quem investiu na Associação Mutualista. Seriam 627 mil associados, não é? Bom, mas aqui a questão é esta. Eles podem estar muito preocupados com as eleições. Eu, como contribuinte, é que não quero ser contribuinte direto para aquilo que é o resultado das próximas eleições. Ou seja, eu, como contribuinte, não quero pagar algum problema que eventualmente venha a surgir com a Associação Mutualista. Mas, como eu digo, vá lá ver a entrevista, que eu acho que a entrevista é muito interessante do ponto de vista do body language e do ponto de vista da mensagem que se passa, nomeadamente quando o jornalista diz assim, bom, mas quem encontrou esta solução da borla fiscal? Foram vocês? Foi a KPMG? Quem é que foi? Ou seja, percebeu-se perfeitamente ali que o jornalista tem informações que não pode revelar e por isso é que eu digo que a entrevista vale por aquilo que é o som e vale por aquilo que é a imagem. Porque se percebe que há entrevistas, como você já percebeu, nós jornalistas temos que utilizar esta técnica. Há entrevistas em que nós não podemos dizer tudo, mas dizemos nas entrelinhas. E muitas vezes este dizemos nas entrelinhas é dito com este tipo de perguntas sobre retícias que deixam passar uma informação para quem está a ver. Eu acho que é isso que vale na entrevista e por isso é que eu digo que você devia vê-lo. Bom, terceiro ponto. O Jerónimo de Sousa diz que o Governo está a criar um problema de ditadura no déficit. Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer. Camarada Jerónimo de Sousa, durante quanto tempo é que acha que as pessoas se vão deixar iludir por estas coisas? O senhor é um dos apoiantes do Governo.
O senhor no Parlamento vota a favor do Governo. Aliás, uma pergunta que eu tenho para fazer ao camarada Jerónimo de Sousa é porquê é que votou a favor do Programa de Estabilidade? Porquê é que não votou contra o Programa de Estabilidade? Não é? Porquê é que vota os orçamentos? Então, se é nos orçamentos que o Governo está a exercer esta ditadura de déficit, porquê é que o PCP continua a votá-los? E porquê é que o Bloco de Esquerda continua a votá-los? Se têm hipótese de votar contra, votem contra. Agora, não andem sistematicamente a dizer isto com aquele ar muito compungido nos comícios, porque isso é capaz de fazer sentido para aqueles que são malucos, não é? Aqueles que são fanáticos do PCP. Para o cidadão comum, quer dizer, a malta usa a tola, não é? Porquê é que não votam contra? Na próxima oportunidade, vote contra. Que é para a gente levá-los um bocadinho mais a sério. Bom, último ponto da conversa de hoje. O Presidente da República resolveu vetar a lei da Uber. Com o argumento de que, afinal, as comissões são muito baixas, não se paga nada em comparação com os táxis e não sei das quantas. Bom, eu acho que isto é uma estupidez. Por duas razões. Primeiro, porque aquela legislação era urgente e não se pode deixar o setor assim. Segundo, porque isto aqui significa que o Presidente da República está a dizer que os preços vão subir. Ou seja, se os taxistas já pagam demais, porque é que os outros têm que pagar demais? Aqui a questão não é os outros pagarem demais. Aqui é baixar aquilo que os taxistas já pagam. Se o Presidente da República queria nivelar isto, devia ter nivelado por baixo. Devia ter feito esta pedagogia. O que isto dá a entender é que o Presidente da República está interessado em que se aumentem as comissões, não é? Da malta da Uber, que naturalmente depois faz subir os preços para colocar ao nível dos preços dos outros. Ora, isto não faz sentido. O que faz sentido é baixar preços. Aliás, uma das razões, porque se você for ver, utilizar o Uber é mais barato que um táxi, em geral. E porquê é que isto acontece? Precisamente porque não se tem todas as alcavalas que têm a atividade associada aos táxis. Portanto, estar a dizer subam as comissões dos outros é subir os preços. E, portanto, o que o consumidor precisa é que se baixem os preços. Bom, primeiro ponto. Segundo, já se percebeu onde o Presidente da República quer chegar. Eu acho que isto é uma das medidas que ele tomou, precisamente porque está a pensar recandidatar-se à Presidência da República. O setor do táxi é um dos grandes lobbies da sociedade portuguesa, tem uma capacidade muito grande de intervenção, tem uma capacidade muito grande de mobilização e, portanto, o Presidente da República não quer chatices. E, embora nos últimos tempos não houvesse nenhuma movimentação especial neste setor, eu acho que o Presidente da República acabou de criar esse problema. Eu sei que ele quer ser reeleito, não é? Isso tudo indica que ele se vai recandidatar. Bem, mas que faça isso em geral, eu percebo. Não faça isso penalizando ainda mais os consumidores. Olha, vamos chegar por aqui. Como já percebeu, hoje estou em viagem. Quero dizer-lhe que amanhã, embora seja feriado, dia 1º de maio, eu sou um trabalhador e estarei aqui a trabalhar, portanto farei o meu comentário matinal. Só mesmo para o final, só lhe quero pedir um favor, olhe, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.